Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashyakrtau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Sada Shiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryanta Vande Guru Paramparam Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Vedanto Jnanadiposti Tamo Nashana Krityataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha. Então repitam depois de mim. Sarva Vedanta Siddhanta Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmyaham Sadgurum Pranatosmyaham Jantunam Narajanma Durlabhamataha Jantunam Narajanma Durlabhamataha Pumstvantato Viprata Pumstvantato Viprata Tasmad Vaidika Dharma Marga Parata Tasmad Vaidika Dharma Marga Parata Vidvatvamasmat Param Vidvatvamasmat Param Atmanatmamivechanam Svanubhavaha Atmanatmavivechanam Svanubhavaha Brahmatmana samstitihi Brahmatmana samstitihi Muktirno shata janma koti sukrataihi Muktirno shata janma koti sukrataihi Punyair vina labhyate Punyair vina labhyate. A primeira estrofe é uma estrofe de prarthana, de prece e também de reconhecimento e louvor ao Guru, que se chama Govinda. Govinda Bhagavat Pada Acharya é o Guru do autor deste texto, que é o Adi Shankaracharya. E neste verso de abertura há algo importante também a ser dito, que eu queria dizer, que
é um aspecto importante quando nós iniciamos qualquer livro. E em sânscrito esse aspecto importante é chamado Anubandha Chatushtaya. Tá? Chatushtaya é um conjunto de 4. Anubandha são pontos que conectam. Então, 4 pontos que nos conectam com o livro, 4 pontos introdutórios. Tá? E estes 4 pontos são fixos. O primeiro é Vishaya. Vishaya é o assunto. Então, antes de nós abordarmos qualquer obra, qual é o assunto da obra? Será que me interessa? Então, geralmente, nas preces iniciais, estes 4 pontos são ou explicitamente notados, ou então indiretamente nós notamos esses pontos. E nesta primeira estrofe, Mangalacharanam, a estrofe de louvor ao Guru, e começa a obra, nós temos o Vishaya, o assunto da obra. Qual é o assunto da obra? É Vedanta Siddhanta. Estão a ver? A essência do ensinamento. Qual é a essência do ensinamento? É que a Atma é Brahma. É que existe uma igualdade fundamental entre o indivíduo e o todo. A realidade do indivíduo e a realidade do todo são uma e a mesma consciência, existência, plenitude, uma mesma realidade. E esse é o objetivo de estudo do texto. Então o assunto está lá, diretamente visível. Depois o segundo ponto é Prayojana, Vishaya e Prayojana. Prayojana ou Palam, também se diz, que é o resultado do estudo. Então no verso também é indicado o resultado do estudo. Qual é o resultado do estudo? Paramanandam, estão a ver lá na segunda linha, Paramanandam, a mais exaltada felicidade, que é Moksha. Moksha é a liberdade do sofrimento. Tá? Ou, no fundo, a liberdade de identificação com todo o conteúdo mental. E é fruto dessa identificação, chamada em sânscrito Abhimana, que surge todo o sofrimento. Então lembrem-se, tudo o que eu digo em sânscrito eu traduzo. Tá? Então não deixem que o sânscrito seja um problema. A aula é como fazia o Swami Dayananda. O Swami Dayananda dava aula, não é? E tinha alunos que estavam a começar, tinha alunos que já ensinavam Vedanta aos anos. Iam lá fazer as aulas dele, há 20 anos ou 30. E então o professor dá um prato a cada um, não é? O aluno iniciante tem direito à tradução e tudo direitinho. O aluno que está mais avançado também tem um gostinho, apanha o sânscrito, apanha algumas coisas que de outra forma não apanharia, não estando na aula, não é? Então, não é? Apesar deste ser um curso introdutório, estou a dar tudo desde o início, não deixem que o sânscrito vos incomode. Eu traduzo tudo para português. E o português é a língua em que nós falamos esta aula. 95% da aula, 99% ou 98% é em português, está bem? Então, Vishaya é o assunto que é a realidade do eu, que é esse seu, e o Prayojana, o propósito, é Moksha. Paramanandam é Moksha, a libertação do sofrimento. Tá? Depois temos Adhikari. Para quem é esta obra? A quem se destina esta obra? Adhikari é a pessoa elegível. Aquele que tem Adhikaritvam ou Yogyata. A pessoa que está preparada para ser ensinada. Yogyata significa qualificação. Assim como o atleta precisa de estar qualificado para ir aos Jogos Olímpicos, se não se qualificar, não vai. Então chama-se isso Yogyata. Tem que ter uma certa qualificação, não é? E então, quem é esse Adhikari, esse candidato ideal, a quem se destina esta obra? Pranataha asmi aham, eu estou saudando. Então é o aluno que canta isto. O aluno canta isto no início. E esse aluno que canta, eu estou saudando o meu professor, não é? Esse é para quem se destina esta obra, para o aluno que se vê no samsara e quer sair do samsara. E finalmente, Sambandha é o quarto ponto. Vishaya, o assunto, Prayojana, que é o objetivo, o propósito, falamos o resultado do estudo. Em terceiro lugar, nós temos Adhikari, a pessoa ideal, o qualificado. E finalmente, o quarto ponto, chamado Sambandha. Qual é a conexão? Sambandha é conexão. Qual é a ligação entre a obra e o resultado da obra? Estão a ver? Qual é a conexão? Eu estudo a obra para quê? Qual é o
a conexão entre a obra e o seu resultado é aquilo que nós chamamos Pratipadaka, Pratipadya Sambandha. Pratipadaka, o revelador, aquele que ensina. Pratipadya, aquilo que é ensinado. Então a obra ensina e o conteúdo dessa obra é aquilo que é ensinado. Está a ver? Então é essa relação. Assim como quando nós olhamos, não é? Pegamos num livro, vamos à biblioteca, ou vamos à FNAC, cá em Portugal existe uma loja que vende tudo e mais alguma coisa e também vende livros. E lá queremos encontrar um livro de histórias. Histórias. Livros de histórias há muitos. Um livro de história. E diz lá, História de Portugal. Não é? Qual é a conexão entre o livro e o assunto? É a mesma. O livro revela a história de Portugal. Então é isso que é chamado uma conexão de revelador-revelado. Estão a entender? Então agora que nós sabemos quais são estes pontos introdutórios, não é? Podemos decidir, sim, eu quero este estudo. Tá? Então é sim, dentro da nossa tradição de ensino, que os mestres olham para as obras. Esta obra é para isto. Se eu quero isto, então vamos lá, em frente. Tendo dito isto que faltou dizer do verso anterior, estamos agora a ver o verso número 2, um verso muito bonito, que está numa métrica diferente. Métrica é a unidade em que os versos são compostos. Não é? E por isso o canto muda. Está em tristup, salvo erro. Eu depois vou ver, agora não sei ao certo. E diz assim, Jantunam narajanma durlabham. Durlabham é raro, muito difícil de obter. O quê? Narajanma. Janma, o nascimento, nara, como humano. O nascimento como humano é muito difícil de obter. Jantunam, de entre todos os nascimentos. É muito difícil de obter. O que é que isso significa? Nós já falamos disso na aula passada e voltamos a frisar agora aqui outro aspecto diferente, que é somente o nascimento humano é munido do livre-arbítrio. E é graças a este livre-arbítrio, a capacidade que nós temos de escolher informadamente, que nós optamos por este percurso que é o Vedanta, rumo a moksha. Os restantes animais não têm essa capacidade. Então, o nascimento com um homem é, na realidade, uma grande bênção, porque aqui nós temos a liberdade de escolher qual o caminho a tomar. Não é? E depois, tataha, mais raro do que isso, ou tataha param, mais superior do que isso, é pumstuam. Alguém nascer com esse poder de determinação, de independência, de coragem, não é? Que é não só a liberdade para escolhermos este percurso espiritual, como efetivar, na realidade, a mudança e estudar. Então, essa coragem para decidir estudar, mesmo quando toda a família não estuda, daí de vocês que estão em casa, fora companheira, que é raro, quem é que em casa estuda Vedanta como professor? Ninguém. Ok, o Ricardo. Lá em casa alguém estuda Vedanta, que bom. Mas viram como é raro? É raro. Normalmente a pessoa é a única a estudar. Esta é a realidade. Então é um desafio para a pessoa. Não é? E exige uma independência emocional. Uma coragem para abdicar daquilo que tem que ser abdicado. Caso contrário, a pessoa não cresce emocionalmente. Permanece presa com os mesmos apegos, os mesmos padrões, as mesmas coisas. E não cresce. Então, pumstuam, que significa literalmente a qualidade de ser homem, ou masculinidade, ou algo que se associa ao homem, é aqui, na realidade, coragem, como eu expliquei na aula passada. E agora, mais importante do que isso, tataha, mais durlabam do que isso, é viprata. Não é? Vipra é uma pessoa que estudou os Vedas. Então, é um verso muito bonito que diz assim, Janmana Jayate Shudraha Samskarat Dvija Uchyate Veda Phatat Bhavet Vipraha Brahmajanati Brahmanaha. Então o que é que isto quer? O que é que isto quer dizer? Então, de nascimento, não é Jayate, Janmana, Jayate, por nascimento, todos nascem Shudra. O que é isto, Shudra? Uma palavra nova. Dentro da tradição védica existem 4 grupos de pessoas.
4 grupos de pessoas, tendo em conta a sua função. E a primeira função é a mão de obra não especializada. A que nós chamamos aqui, não é, a classe trabalhadora. Mas lá essa classe é chamada Shudra, a mão de obra não qualificada. E são pessoas que precisam de ser mandadas. Caso contrário, não faziam nenhum. Não é? O patrão sai, eles sentam-se todos a fumar cigarros e a beber cerveja e a contar o tempo. Quando faltarem 10 minutos, mais ou menos, para a hora do patrão chegar, eles abrem a janela e começam a fazer o que estão a fazer. Não querem responsabilidade, nem têm iniciativa. Faz parte dessas pessoas. Depois temos o segundo grupo, chamado Vaishya Varna. Varna é grupo, Vaishya é comércio. Então, o grupo das pessoas dedicada ao comércio, à agricultura, à pecuária, etc. E depois temos um terceiro grupo, dedicado à defesa, à organização estrutural da sociedade, à política, não é? À implementação do Dharma, das regras, das leis. São chamados Kshatriyas. E finalmente temos os Brahmanas, que são o grupo de pessoas dedicado ao ensino, ao variado ensino, à medicina também e ao ensino espiritual. Não é? Então nós temos estes 4 grupos. Não é? Então, de nascimento, todos são Shudras, mão de obra não qualificada. Não é? Agora, o que é que isto quer dizer também? Esta divisão, como eu fiz, não é só em termos de distribuição social, tendo em conta o trabalho. Tem a ver também com a predisposição da pessoa. Não é? E a predisposição da pessoa vai mudando à medida que a sua sabedoria também vai aumentando. Nós já estudamos isso na Bhagavad Gita. Eu só fazer assim um resumo para vos fazer entender o que é um Vipra. Então, um bebê nasce ignorante. Não tem qualificação nenhuma. Apenas tem que ser cuidado. Então, nesse sentido, todos são Shudras. Todos são iguais. Né? Depois, Samskarat Dvija Uchyate. Depois, Samskarat. Samskaras são certos ritos de passagem dentro da tradição védica, no qual, antigamente, eram as mulheres e os homens, mas depois houve uma fase que foi só os homens, e agora ainda é só os homens, são iniciados no estudo dos Vedas, na memorização dos Vedas. Então, essas pessoas são chamadas Dvijahas, aquele que nasceu outra vez. E ela então está apta para estudar e memorizar os Vedas. Então esse menino é chamado Dvijaha. Tá? E depois Veda Patat. Quando termina o estudo dos Vedas, graças ao estudo da memorização dos Vedas, ele é chamado Bhavet Vipra, um Vipra. Então o que é um Vipra? Um Vipra é uma pessoa, antigamente havia mulheres também, depois não sei o que é que se passou, foram só os homens, e hoje em dia, dentro da nossa tradição de ensino, tanto as mulheres quanto os homens estudam o Veda, não é? Então eu tenho a Inês, ensina os cantos védicos, a Susana também já estudou. Então, nós, dentro do Arsha Sampradaya, não vemos assim muita diferença. Estudamos aquilo do Veda que é necessário para trazer Punyam para nós, tá? Agora, do ponto de vista ortodoxo, lá na Índia, só os meninos é que vão para as escolas onde eles ensinam os Vedas, e essas escolas são chamadas Veda Partha Shalaha. Shalaha, salas, Partha, de estudo ou de ensino, Veda, da recitação dos Vedas. E então, Vipraha é essa pessoa que passou 12, às vezes 15, às vezes mais anos a memorizar os Vedas e outros textos. Então, é aquela pessoa que sabe tudo, faz os rituais do fogo, sabe tudo, o que é que se faz, o que é que não se faz. Não estudou Vedanta, mas estudou a parte ritual toda e completa e é um as nisso. Essa pessoa é chamada um Vipraha. E é essa pessoa, um dia quando nós formos à Índia, vamos conhecer alguns que vão fazer os rituais que nós pedirmos. É preciso fazer um ritual para os planetas, é preciso fazer um ritual para isto, para aquilo. Então eles vão fazer um ritual e eles sabem exatamente como fazem o ritual. Não é a nossa área. Nossa área do Vedanta é o autoconhecimento e não a parte ritualística. Essa é a primeira parte dos Vedas. A segunda parte dos Vedas é Vedanta. Então deixemos para eles a parte ritualística e nós focamos-nos nessa parte que é a parte do autoconhecimento. E
trazemos só aquilo que é necessário da parte ritualística para termos, para termos uma fluidez no estudo do Vedanta, não é? Para ganharmos punyam suficiente para o estudo. Tá? E depois, Brahma Janati, aquele que conhece Brahman, aquele que descobre a realidade absoluta, aquele que estudou Vedanta eficazmente, com sucesso, ele é chamado um Brahmana. Então esta definição de Brahmana está no Skanda Purana, não é? Uma das obras, um dos 18 Puranas. Então é uma obra muito bonita. Então o que é Viprata? Vipratuambhava Viprata, que é, aliás, Viprasyabhava, o estatuto de ser um Vipra. Ou seja, Viprata é essa condição de ter estudado a primeira parte dos Vedas, chamada Karma Kanda, muito bem. Essa pessoa recebe o nome de Vipra. E são pessoas com uma capacidade ritual muito forte. Eles fazem os rituais e a coisa acontece. A coisa, não é? O karma é limpo, então é útil, muito útil. E Tasmad. Tasmad significa superior a isso, não é? Mais superior do que isso é Vedika Dharma Marga Parata. Então, Tasmat fica por um lado, está lá no início da segunda linha, e depois temos uma só palavra. Vedika Dharma Marga Parata. Uma palavra composta. No sânscrito existem as chamadas palavras compostas. Samassas. Samassa significa palavra composta. E elas podem ter 2, 3 linhas. Nós cá não temos isso, temos o hífen, caminhos de ferro, não é? Bem-estar, pomos um hífen. Lá não, lá as palavras juntam-se e formam, não é? Formam palavras grandes. Então aqui temos uma palavra dessas, compostas. Paratá significa comprometido, dedicado, dedicadamente comprometido, comprometidamente dedicado, como quiserem. Vou fazer aqui um trocadilho com as palavras. Então, Paratá significa isso, aquele que estabeleceu como meta algo e que está dedicado a essa meta. Qual é a meta? Marga, o caminho. O caminho de quê? Dharma, o caminho do Dharma. O caminho do Dharma, Védica, Védico, o caminho do Dharma dentro da tradição védica. O que é isso do Dharma? Dharma tem muitos significados, não é? É polissemântico, o vocábulo Dharma. Dharma significa o conjunto de valores que regem uma sociedade, pelos quais a pessoa se deve seguir. A ética e a moral. Tá? E onde é que isso é descrito? Isso é descrito no Dharma Shastra e nos vários textos que dedicam ao Dharma. Então, ajudar alguém é estar de acordo do Dharma. Fazer os rituais, quando é necessário, é estar de acordo com o Dharma. Dharma também tem outro significado, Punya e Papa. Punya é o resultado bom de uma ação que é adequada, que é justa. Papa é o oposto. Papa é o resultado de uma ação imprópria que não se deve fazer. Não é? Ser violento, mentir, roubar, etc. Então não são mandamentos, são regras. Aqui ninguém está a mandar ninguém, vejam. As regras estão lá, explícitas. E a pessoa entende o valor que há em seguir determinada regra, por isso é que o yoga tem os yamas e niyamas, e mediante o seu entendimento do valor dessas sugestões, é que a pessoa vai ou não seguir essas sugestões. É ou não é? Dizer a verdade é um valor chamado, na linguagem do yoga, satyam. É uma regra. A regra diz assim, devemos dizer a verdade. Todos devem dizer a verdade. A verdade é para ser dita. Não é? E agora, dentro da interpretação, existe um trabalho a ser feito, mas dizemos sempre a verdade. Quando é que não podemos dizer a verdade? Etc. Nenhum valor é absoluto. Então, perante um valor, temos que valorizar esse valor e depois ver o seu valor. E depois ver o seu valor dentro do quadro que é comparativo com os outros valores. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, não violência é um valor. Em sânscrito é chamado ahimsa. Tá?
Outro valor é Satyam, a verdade. Tá? Ahimsa, Satyam, verdade. Qual dos dois é mais importante? Se os dois estiverem em conflito, qual dos dois nós devemos escolher? Então imaginem, se eu disser a verdade, 1000 pessoas inocentes morrerão. Dizer a verdade está certo ou está errado? Continua a estar errado. Mas, como não é um valor absoluto, o mais adequado a fazer, apesar de estar errado, é não dizer a verdade. Estão a entender? Porque vamos salvar 1000 pessoas. Porquê? Porque esse valor da vida dessas 1000 pessoas é superior à verdade. Então, neste jogo que é a vida, é muito difícil às vezes nós interpretarmos aquilo que é correto. Estão a ver? Muito difícil. Então, o que é esta pessoa que estamos aqui a falar, que está comprometida com o Dharma Védica? É essa pessoa que é sensível à vida e às coisas que a vida vai tendo. As coisas que vão acontecendo na vida. Para se colocar de acordo com os valores, no lugar certo, à hora certa, com a atitude certa, respeitando o Dharma. Não é? E então, esta pessoa é um Karma Yogi. O que é um Karma Yogi? Karma Yogi é uma palavra que significa o yoga, ou a disciplina, o método da atitude certa e da ação certa. Que é, o que é que eu devo fazer em determinada altura da minha vida? O que é correto fazer nesta altura? O que é que não é correto fazer nessa altura? E independentemente das preferências e dos desvaneios que a pessoa possa ter, a pessoa faz aquilo que está correto e não se deixa levar pelos impulsos, na forma de paixões e na forma de aversões, fazendo aquilo que está correto e aquilo que deve ser feito. E nesse sentido, a pessoa vai se alinhando com essa ordem cósmica, que é a ordem do Dharma, da ética e da moral, não é só aqui do planeta Terra, é uma ordem universal. E à medida que a força desse alinhamento vai sendo conseguido, a pessoa vai vencendo a força, vai tirando força às paixões e às aversões e vai se tornando uma pessoa mais madura. E é esse alinhamento pelo Dharma que traz punyam, traz mérito espiritual. Está a ver? Geralmente, quando a pessoa não segue a ordem dos valores, a pessoa vai fazer algo que está errado. Seguindo a ordem, a pessoa ganha punyam, mérito espiritual, que depois, mais tarde, frutificará numa experiência de vida boa, agradável, propícia à espiritualidade, à abundância, ao bem-estar. Se a pessoa faz o oposto, gera para si um resultado futuro que se manifestará como uma situação de vida, uma experiência desagradável, difícil de passar. E é assim que nós humanos experienciamos a vida. Uma mistura de punyam e papa que vai desenrolando à medida que o dia vai acontecendo. Não é? E então o dia é recheado de coisas boas, agradáveis, e coisas menos boas que eu considero desagradáveis. E isso então é o punyam e o papam, que é o karma que vai frutificando ao longo do dia, vai manifestando-se, vai acontecendo. Não é? Então, Vedika Dharma Marga Parataha é essa pessoa que está comprometida com uma vida ética, com uma vida de Karma Yoga. Vamos falar sobre Karma Yoga lá no futuro, para já o que eu ensinei é suficiente. Então, superior não é a ser uma pessoa que estudou o Veda, que memorizou o Veda, é uma pessoa que faz Karma Yoga. Alguém que memorizou o Veda pode fazer os rituais para ganhar poder, fama e estatuto. O Karma Yoga faz os rituais porque está a pensar na sua maturidade emocional. Estão a ver? Então há um degrau aqui. Não interessa se a pessoa memorizou o Veda, a sua conduta de vida, que almeja uma certa maturidade emocional, faz com que essa pessoa se distinga de um Vipra. Então, muito importante. E a Samat Param, superior a isso, é Vidvatvam. É assim que temos que quebrar aí as palavras. Vidvatvam, depois Asmat e depois Param. São 3 palavras. Estão a ver? Param, Asmat, superior do que isso, é Vidvatvam. A pessoa ter
sido exposta ao Vedanta, Shravanam. Estão a ver? Melhor do que o Karma Yoga e ter uma conduta dhármica é a pessoa ter escolhido moksha, ter decidido estudar Vedanta. Claro que é melhor, porque Karma Yoga não remove o sofrimento, alivia até certo ponto. Mas o samsara continua. O sofrimento nesta vida e o renascimento, ou os renascimentos futuros com outros corpos, noutras vidas, também continua. Só há uma forma de se terminar, e a forma de se terminar é com o conhecimento. O samsara depende da ignorância. Enquanto houver ignorância, o samsara continua. A ignorância descontinua o samsara. Só há um antídoto para a ignorância, que é o conhecimento. Como a ignorância é sentada no Atma, no eu, como nós já vimos nas aulas preparatórias, só o conhecimento do eu remove essa ignorância. Então é simples, o processo é simples. Então essa pessoa que está exposta ao Vedanta, Shravanam, é mais rara de encontrar do que a outra, do que o Karma Yogi. Estão a ver? Então temos aqui um degrau de raridade, em que cada um é mais raro do que o anterior. E o que é mais raro do que essa pessoa que decidiu estudar Vedanta, não é? É Atma Anatma Vivechanam, não é? É o processo de discriminação, Vivechanam. Nós já vimos isso na aula passada, na aula anterior a essa. Que é Vivechanam, o inquérito discriminativo, o Vichara, relativamente a quê? Ao eu e ao não eu. O que é o eu e o que é o não eu? Será que o eu é o corpo, mente, personalidade? Ou o eu é diferente do corpo, mente, personalidade? Se é diferente, como é que é diferente? Não é? E porquê que esta análise discriminativa é necessária? Tá? Não é discriminativa, atenção. Discriminar é retirar o crime a alguém. Discriminar. Discriminação é distinguir duas coisas que estão misturadas. Tá? Então não confundam a palavra. Discriminação. Tá? Quando é que nós precisamos de discriminação? Quando duas coisas estão misturadas. É ou não é? E nós precisamos de separar essas duas coisas. Cognitivamente o eu, que se chama Atma em sânscrito, e o não eu, que se chama Anatma em sânscrito. Então, Atma, eu, Anatma, não eu, e estes dois estão misturados. A pessoa confunde-os. Nós já vimos como é que isso acontecia. Toda a humanidade pensa que o eu é o corpo, mente, personalidade, incluindo a ciência, que defende ainda hoje, quer dizer, já estão em vias de mudar, defende que ainda hoje, que a consciência é um produto do corpo, mente, personalidade, do cérebro. Sem isso, não há consciência. Não é? A ciência ainda se agarra a esse modelo, não é, explicativo da consciência, que para nós não faz sentido nenhum há milhares de anos, que não faz sentido. E então, está misturado. Para a maior parte das pessoas, o eu e o não eu são a mesma coisa. O eu é o corpo, mente, personalidade. Então esta análise discriminativa entre o eu e o não eu, e a conclusão a que se chega depois dessa análise discriminativa é chamada Atma Anatma Vivechanam. E alude-nos para o período que acontece também durante as aulas de Vedanta, que é chamado de Mananam, a reflexão no ensinamento. Porque não só nas aulas de Vedanta a realidade do eu é exposta, é revelada, é transmitida, como o erro é explicado. A explicação do erro acerca do eu é chamada Mananam. Estão a ver? Porquê? Porque o professor reflete sobre o assunto em voz alta e nessa reflexão em voz alta o aluno vai junto. E é como se o aluno que está concentrado estivesse a acompanhar ele mesmo em primeira mão essa reflexão. Não é? Então isso é chamado Mananam, o processo da remoção das dúvidas. Não é? E é isso que é importante. Mais raro ainda do que isso, veja, mais difícil, mais superior é Anubhavaha. Anubhavaha significa literalmente a experiência, se vocês forem ao dicionário. Significa experiência. Só que a experiência aqui não é uma palavra adequada para traduzir. Swanubhava é a apreciação íntima do ensinamento. Não é? Durante o processo de estudo, o aluno entende o que o professor diz.
Na primeira fase o aluno entende o seguinte: professor, eu entendi o que é que o professor disse, que existe o Atma e o Atma é ilimitado. Isso eu entendi, professor. Entendi que essa é a base do ensinamento. Professor, mas eu ainda não entendi como é que eu sou ilimitado. Já entendi que o professor fala de um eu que é ilimitado, mas eu, professor, não sou esse eu que o professor fala. Eu ainda sou limitado, ainda me sinto limitado. Estão a ver? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entender que o eu é ilimitado, que o eu, o Atma, não é uma coisa externa. Quando isso acontece, Shravanam terminou. Estão a ver? Shravanam terminou. Eu já sei que eu sou ilimitado. Só que ainda existem dúvidas e superficialidade. Mas eu não sei bem, eu na aula tive um vislumbre e já entendo que tenho que ser ilimitado, mas ainda não entendo bem como. Preciso de ouvir mais um pouco, não é? Preciso de ouvir mais umas aulas porque ainda não está totalmente claro para mim. Então esta é a experiência que o aluno tem íntima. Então, quando este é o pensamento, o que é que acontece? Há que pensar muito sobre o assunto. Ouvir, escutar de novo, fazer perguntas no satsanga. Professor, podia explicar outra vez aquela parte, até que o ensinamento fica livre de dúvidas. O aluno não tem mais questões. Isso significa que esta segunda etapa, Vivechanam, a discriminação entre o eu e o não eu, também está terminada. Agora surge um terceiro desafio, que é a habituação à nova realidade sobre si mesmo. Que é, não há dúvidas, eu já entendo, mas ainda dou por mim a comportar-me como me comportava antigamente antes do Vedanta. Estão a ver? Então há um hábito enraizado, muito profundo, que precisa de sair. E este processo é chamado Nididhyasanam, ou fase contemplativa, em que a pessoa tem que ou escutar mais e mais Vedanta. Escutar Vedanta resulta para muita gente, ou então sentar-se com o ensinamento, ler sobre o ensinamento, contemplar em meditação de olhos fechados o ensinamento, contemplação dinâmica no ensinamento, enquanto passeamos, enquanto fazemos as nossas atividades, vendo que eu sou o absoluto e só eu estou expresso como este universo inteiro, que eu sou este momento. Então essa fase, que eu obviamente não espero que vocês entendam, especialmente os que estão em casa também, que são muitos, é a última fase. Então é necessário mergulhar dentro de si na meditação e apreciar intimamente aquilo que está a ser dito. Eu sou ilimitado. Esta apreciação íntima produz um samskara na mente, produz uma tendência, produz um vasana. Vasana é uma impressão mental. Essa impressão mental tem que saturar a mente. A mente tem que ficar saturada da impressão mental, eu sou ilimitado. E essa saturação vai ganhar ao hábito antigo de pensar. Estão a ver? Então chama-se a isso, numa linguagem vá científica, não é? Usar a plasticidade do cérebro para criar novas avenidas de pensamento. Não é? Nós queremos que os neurónios agora sejam mais fortes na visão correta e nova, recente, que é a visão de que o eu é limitado. E para isso, o que é que nós precisamos de fazer? Temos que pensar isso muitas vezes, temos que nos dedicar a isso muitas vezes. Não é? E isso é um processo neuronal, é um processo que nós temos que fazer, mas ninguém pode fazer por nós. A maior parte das pessoas precisa deste processo. E à medida que este processo vai crescendo a maturidade emocional. Estão a ver? Então as duas coisas são importantes. E é isso que nós chamamos Anubhavaha, a apreciação íntima do conhecimento. E depois, quando a apreciação íntima do conhecimento deixa de ser deliberada e passa a ser natural e espontânea, então chama-se isso Brahmatma, ou Brahmatmana Samstitihi. Samstitihi, Samyak Stitihi.
a permanência muito bem efetuada, fácil, como vendo que o Atma é o ilimitado, o absoluto. E isso é chamado Mukti. Estão a ver lá na quarta linha, no início, Mukti. Mukti para um lado, Na para o outro. No é Na. Ou Na U, aliás. No divide-se em dois, na U. Na e U. Na significa não, U significa definitivamente. Então essa permanência espontânea, natural, que se tornou um hábito para a pessoa, é chamada de Mukti. Ou Brahmatmana Samsiti, são sinónimos, estão a ver? E é isso que o Vedanta quer. O Vedanta quer uma mente que gravita em torno do conhecimento. E de tal forma a mente gravita em torno desse conhecimento que a qualquer altura da vida esse conhecimento está acessível para a pessoa. Diminuindo, obviamente, e eliminando o sofrimento centrado no pensamento habitual antigo, que é o pensamento que eu sou mortal, sou limitado, sou este corpo, mente, personalidade, etc, etc, etc. Estão a ver? Então é aquilo que diz o nosso querido mestre, o Pujya Swami Dayananda, Vedanta é uma mudança cognitiva. Estão a ver porque é uma mudança cognitiva? Porque há uma mudança profunda na forma da pessoa se ver a ela mesma. Então não é uma experiência mística. Mas eu vos garanto, depois da mudança, toda a vida passa a ser uma experiência mística. E não mais a pessoa irá atrás de experiências místicas. Estão a ver? Antes do Vedanta, uma busca por experiências místicas. Depois do Vedanta, toda a vida é uma experiência mística. Estão a ver? E isso é o fim do sofrimento. E agora o autor, não é? Diz assim: Shata janma koti sukritaihi punyaihi vina sem. O que é punyaihi? Sem os punyams, sem os méritos espirituais, que têm que ser muitos. Sukritaihi, que foram muito bem conseguidos, muito bem ganhos. Shata janma koti. Shata, 100, Janma, nascimento, Koti. Koti é um valor astronómico, é 10 milhões. Tá? Então, dentro da Índia, vocês vão, quando forem à Índia, vão ouvir falar em Laksha e Crore. Não é? Koti é Crore, eles chamam Crore em inglês, que são 10 milhões. E Laksha são 100 mil. Nós cá não temos essa unidade, mas eles lá têm. Então, Shata Janma Koti. Não é? Centenas de 10 milhões de nascimentos. Então, o punyam de muitas e muitas vidas é o que eu estou a dizer. Tá? E esta shloka é uma massagem ao ego. E o aluno precisa, de vez em quando, de uma massagem ao ego. Umas festinhas no ego. Não é? Então, professor, para eu estudar Vedanta, significa que eu tenho muito punyam? Para vos dizer a verdade, sim, mas muito punyam mesmo. Muito punyam mesmo. Ninguém valoriza Vedanta sem ter feito muito punyam na vida passada. E agora a pessoa pensa assim, mas a minha vida é cheia de obstáculos, cheia de coisas, cheia de tudo e mais alguma coisa. Sim, mas tens lá o resultado, que é esse punyam que faz sentir-te atraído pelo Vedanta, como mais ninguém no mundo é. E do género, isto faz todo sentido para mim. Eu fico o dia inteiro a estudar isto, professor. Eu não me canso de ouvir isto. Isto faz todo sentido para mim. Toda a gente devia saber disto. E isto significa vamos dizer assim, este encaixe com o Vedanta. Do género, o Vedanta é como uma luva que encaixa na medida da minha mão, professor. Isto é o resultado de muito punyam. E é isso que faz com que a pessoa tenha, como se diz, força contínua, não é? Para continuar o estudo. É esse amor. Não é? É esse amor. Manushyanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye yatatapami siddhanam kaschinmam veti tattvataha. Diz assim no Bhagavad Gita, no 7º capítulo. Manushyeshu sahasranam, de milhões de manushyeshu, de seres vivos. Yatatapami siddhaye, não é? Kaschit yatati siddhaye, kaschit, qualquer. Yatata, faz esforços. Yatati siddhaye,
Para quê? Para moksha. E a tatama pisidhanam, mesmo entre esses que fazem o esforço para moksha e que já têm algum tipo de realização, kaschinmam veti tattvataha, somente alguns me conhecem na realidade. Estão a ver? Então vejam o punyam que é necessário. Por isso é que o professor diz assim, faz o mantra, faz boas ações, porque os obstáculos à aula de Vedanta são muitos. E por isso a minha mensagem hoje, sejam diretos na aula. Se vocês estiverem em direto na aula, a aula vai mais para vocês, que eu olho para a vossa cara e a aula obviamente vai direta para vocês. E quanto mais eu conheço a pessoa, mais a aula vai direta para essa pessoa e para o que a pessoa está a passar naquele momento na sua vida. Não é? E isso geralmente produz uma mudança quântica na vida da pessoa. A pessoa não sabe como. Levanta a mão, quem sente isso? Levanta a mão, quem sente isso? Estão a ver? Porque é assim, essa é a força do ensinamento. Essa é a força do tapas, da austeridade religiosa do professor. É assim. Então ele mesmo tem que estar afinadinho pelas regras, pelo Dharma, fazer as suas práticas, estar lá no conhecimento e a seguir estamos todos juntos na aula para este ritual, que é o ritual de conhecimento, e a energia do grupo também ajuda a coisa a mudar. Então é sim, é essa força de estarmos juntos. Somos uma família, não é? E apesar de eu não ter filhos, porque à partida já não vou ter filhos, e está tudo bem também, não me aborrece isso, é como se vocês fossem todos meus filhos. Estão a entender? Então essa mesmo carinho, essa mesma devoção vem na forma do conhecimento. Não é? Então, Shatajanma Koti Sukrtaihi Punyehi Vina, sem esses punyams, sem esse mérito espiritual que foi adquirido, ganho, muito bem ganho de facto, ao longo de incontáveis nascimentos. Tá? Incontáveis, definitivamente não labhyate, todas estas qualidades, moksha, etc., tudo aquilo que foi dito, não é ganho. Está a ver? Então vejam a quantidade de coisas que têm que conspirar nas nossas vidas para nós podermos estar juntos aqui, neste ritual do autoconhecimento e a remover a ignorância existencial. Todos nós abdicamos do que estávamos a fazer por um interesse maior, que é o autoconhecimento. E que a maior parte das pessoas não quer saber. Simplesmente não quer saber, não é? Já Shri Krishna diz na Gita. Então é, de facto, uma bênção enorme, não é? É algo que não é... não levamos isso de ânimo leve, não é? Eu lembro-me de muitas pessoas, quando eu fui a primeira, a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez à Índia, e mesmo durante o curso de 3 anos, os indianos que lá estavam, deles ficarem admirados, estupefactos, como é que alguém, lá de Portugal, que alguns pensavam que era uma província espanhola, é verdade, e eu não os censuro, é normal, não é? Como é que alguém gosta de sânscrito, canto védico, dos rituais, faz puja, vem para aqui estudar Vedanta, gasta o dinheiro das férias, faz as férias dele aqui, gastando o dinheiro todo que ganhou durante o ano para vir para aqui, para o meio da confusão que é a Índia, comer comida que não sabemos se vamos digerir, e está lá com aqueles todos malucos indianos. Não é? A Índia, quando for, não é? Alguns de vocês vêm, é uma maluqueira, vocês vão ver. Ou adoramos, ou então queremos fugir dali. É assim, nossa, aquilo é uma doideira. É uma doideira mesmo, e eles lá se entendem. Aquilo resulta e ninguém sabe como. Ninguém sabe como, mas aquilo resulta, não é? E então eles ficavam admirados. O Swami Dayananda tinha um respeito enorme por nós, que íamos fazer o curso de 3 anos, não é? E estávamos lá, assim, não é? E é preciso muito punyam para fazer o curso de 3 anos. Vocês nem imaginam. São 3 anos da nossa vida, sem trabalhar. Tem que tudo correr bem com a família. Estão a entender? Porque se a mãe morre,
a avó, o irmão, se acontece alguma coisa, temos que sair do curso. Estão a ver? Temos que ir. Estão a ver? Não é uma coisa normal. A própria cabeça também tem que estar lá para aprender. E é tão difícil estar lá. Não é? O estudar Vedanta é difícil. Estar na aula, não é? Concentrado, sem distrações. É difícil, não é fácil. Ter uma mente, não é? Que queira o bem, não é? Que goste dos valores, que escolha ambientes bons, também é raro. Vejam, o mundo é um manicômio. E cá estamos todos nós, à procura de sermos pessoas melhores, remando contra a corrente. Estão a ver? E então é isso que este primeiro verso tão bonito, que é onde está o ensinamento, no fundo não é o primeiro, que é o segundo verso, mas pronto, é o primeiro do ensinamento. Então vamos ler agora o segundo. Neste segundo verso, não é? O autor fala de 3 condições super fundamentais, muito, muito importantes, para o ganho do conhecimento, para a moksha. E há também o elogio do nascimento humano de novo. Então vamos ver. Repitam depois de mim. Durlabham trayamevaitat Durlabham trayamevaitat Devanugraha hetukam Devanugraha hetukam Manushyatvam mumukshutvam Manushyatvam mumukshutvam Mahapurusha samshrayaha Mahapurusha samshrayaha Durlabham trayam eva etat devanugraha hetukam iti padachet. É assim que separamos as palavras. Então, trayam, este conjunto de 3. Trayam significa conjunto de 3. Etat significa este. Tá? Então, etat trayam, este conjunto de 3, eva, de facto, realmente, Durlabham, é raro. É muito raro, este conjunto de 3, que o autor agora vai dizer, não é? E deva anugraha hetukam. Hetukam é causado. Tem como causa o quê? Deva anugraha, a graça dos devas. Deva que é Ishvara, a graça de Ishvara. Quais são esses 3? Vamos ver primeiro as palavras do verso e depois eu vou entrar no verso. Manushyatvam, nascer humano. Ser humano é a primeira condição, que é muito rara e difícil de obter. A segunda é mumukshutvam, a condição de desejar a libertação do sofrimento. Mokshum icha, o desejo, moktum icha, o desejo por moksha. Estão a ver? O desejo pela libertação. Então, nascer como humano, desejar a libertação e, finalmente, Mahapurusha samshrayaha. Samshrayaha, o abrigo, o refúgio, a convivência, ter um professor que é Mahapurusha, um grande ser humano. Quem estuda astrologia já ouviu esta palavra lá, Mahapurusha Yoga. Tá? Mahapurusha Yoga é quando certos planetas estão lá em certos lugares do mapa. Então a astrologia descreve essas pessoas como pessoas que têm muito punyam e que, fruto desse punyam, tiveram um nascimento que é ligeiramente acima dos outros, do ponto de vista da sua missão aqui na vida. Então pode-se prever grandes feitos para essas pessoas, porque elas têm mais capacidade mental, mais punyam, etc, etc. Depois podem perguntar à Maria João, que ela está ali no quadradinho, Maria João, o que é o Mahapurusha Yoga? E a Maria João vai explicar. E depois existem vários graus desse yoga. Yoga é junção ou combinação de planetas no mapa astral. Quando a pessoa nasce, os planetas estão numa posição, certas posições são, vamos dizer assim, exaltadas. Combinações de posições. Isto é chamado Mahapurusha Yoga. Tá bem? Existem muitos yogas. Saraswati Yoga, Gaja Yoga, etc, etc. Tá? Então existem muitos.
E então, Mahapurusha é essa pessoa fora do normal. Olha, tema da próxima. É? Adivinha? É? Já estava escolhido? Boa, estão a ver? Bem, tudo assim, a coisa flui. E então, porquê que estes três são difíceis? Boa, já estava escrito. Coincidência, não é? As duas coisas, não é? Estão assim alinhadas. Não é? Então, Ishvara, Anugraha. O que é isso? Anugraha. Anugraha é a graça de Ishvara. Sem a graça de Ishvara, estes três não são possíveis. Estão a ver? Mas qual é a diferença entre Punyam e a graça de Ishvara? Isso nós vamos ver na próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om